Mas então, você tem, de novo, olha que parada legal. De novo você tem a gente falando que o grunge, ele fez toda aquela cena pesada, aí você vem o Britpop e vem agora o punk, esse punk californiano, sabe? Esse punk mais vivado com o Green Day, lançando o Duke. Um fudido álbum de estreia, vendeu horrores, demais. Nossa, e aquela parada, o punk mesmo ele era uma coisa mais sisuda. O punk se tomou a liberdade de ser divertido. Sim, tomou a liberdade de ser divertido e alcançar uma massa em geral, né? Muito. Nossa, o que o... assim, cara, você teve... o Duke vendeu na época 10 milhões de cópias. Cara, CD de estreia, isso é sacanagem. 10 milhões de cópias, cara, e um disco de... CD de punk. punk. Um disco maravilhoso e muita gente acha que é o melhor disco do Green Day. Eu preciso pensar, não sei. Mas tem vários hits. She, Welcome to Paradise. Offspring. Cara, esse Offspring... Eu tinha minha primeira camisa de rock que eu queria falar. Sério? Foi a capa do Offspring, Smash. Sério, foi o Smash mesmo? Cara, o que tem de vender por vendendo essa bolsa? Porque você nem muito foda, a capa é foda. Importante falar, dado histórico, esse disco do Offspring, Smash, ele é o disco mais vendido por uma garota ótimo, por uma gravadora independente até hoje. A Epitaph, até hoje. Que a Epitaph é também do dono, o dono da Epitaph, na verdade, ele é guitarrista do Bad Religion, cara. Não sabia. Sim. Aliás, é importante te falar também que esses discos, tanto o Duke do Green Day como o Smash do Offspring, ajudaram bandas como Bad Religion, por exemplo. Exatamente. Que era uma banda de nicho e que foram pro mainstream. Assim, o Bad Religion não era mais nessa época mais tão de nicho, mas ainda era comparado com as duas. Mas até hoje o Bad Religion não é uma banda de estádio. Não, mas então, não é que seja de estádio, mas é porque naquela época, o Bad Religion, ela assim, com todas as bandas que faziam sucesso na época, o Bad Religion era a única banda punk, antes até do Duke e do Smash. Era a banda que a galera... já tinha uma carreira já. Sim, não, mas é porque era uma banda que a galera consumia bastante. Era uma banda que tava sempre em voga, assim. Só que o Stranger Fiction foi essa parada. Pô, o punk vendendo pra caralho com o Green Day e com o Smash do Offspring, pô, esse CD foi, catapultado. Tipo, a banda já era bem falada pra cacete. Fazem um disco bom, pô, vamos vender horrores então. E foi o que aconteceu, vendeu bastante esse CD. E a gente continuando falando sobre poucos acordes, né? A gente tem o Blue Album do Weezer, importantíssimo e... Cara, é triste porque não vai vir no Lollapalooza aí. Pois deixaram a gente ansiosos, falaram que o Weezer já era confirmado, né? Com alguns blogs por aí, né? Mas, enfim, nudes, né? Esse disco, cara, é até hoje meu favorito, o disco do Weezer. Eu acho que é o meu também. E o Weezer é uma banda que eu gosto bastante, cara. Ela é uma banda que, assim, ela tem influência muito maneira. Dizem que o Weezer foi a primeira banda de emocore, cara. Que ele começou o gênero assim. Concordo. Mas é maneiro que não tem nada a ver com que o emo que veio se tornar popular assim, não tem nada muito a ver. Mas é maneiro por causa das letras, porque eram nerds falando letras nerds sobre ser nerd, tá ligado? Cara, isso é ótimo. E é essa parada de acorde simples, sabe? Musiquinha gostosa pra escutar. Que bacana, se você não escutou, vale a conferida, né? Diego Moreto, vamos falar de rap agora? Por favor, cara, temos aí, ó, Beast Boys. Nossa, com o maior sucesso do Beast Boys, Sabotage, cara. Sabotage, que é uma obra-prima em forma de música, uma linha de baixo perfeita e que colocou a banda aí pra ganhar muito dinheiro. Cara, né? Tem um clipe fenomenal, ajudou a MTV, cara, porque o clipe bombou durante meses. Do Spike Jonze. Spike Jonze dirigiu o clipe e bombar durante meses da MTV, né? Cara, se eu não me engano, foi o clipe que até hoje foi o clipe mais visto. Não é o clipe mais visto não, acho que é do Motley Crue. Mas na época foi um clipe que ficou 6, 7 meses, sei lá. Sim, acho que foi um dos mais vistos durante muito tempo, entendeu? Deu prêmio a rodo, nossa, e é um disco. Mas é um ótimo clipe, é um ótimo disco, e Sabotage, como eu já disse e repito, é uma obra-prima em forma de música. Os caras vão ganhar várias gerações por causa dessa música. É um rap tão foda que você toca num jogo de guitarra, que é o Guitar Hero. Você vai lá, beleza? A música é tão foda, bota aí pra te dar uma tocada nela. E é importante falar que os Beast Boys sofreram preconceito pra caramba por serem rappers brancos naquela época. Se o Eminem já sofreu preconceito
no começo dos anos 2000, talvez, fica da década de 90 por ser branco e fazer rap, imagina os Beast Boys que faziam rap de qualidade. Então Não, é maneiro porque a galera, assim, acho que a galera pelo menos que curtia o Beast Boys, porque o Beast Boys ele tinha essa coisa de juntar o rock com o eletrônico, ser uma mistura, sabe? Né? Eles eram rap, mas eles eram uma parada maior, eles não eram só isso. Sim. Mas isso ajudou eles a trazer outros públicos e tudo mais, mas mesmo assim a época que era os Estados Unidos, né, cara? Era uma época muito difícil pra você lidar com ainda era, né? Ainda era, tinha uma coisa racista, ainda tem, na verdade. Sim. Nos Estados Unidos que é muito forte. Nessa época, então, era fortíssima. Então, mesmo com o sucesso que o Beast Boys fez, eles ainda sofreram muito preconceito da ala negra, que não aceitava muito branquinhos fazendo rap. Então, mas desse ano ainda... Você tinha, cara, um dos meus álbuns de rap favoritos de todos os tempos, que é o álbum de estreia do Notorious, Red to Die. Caraca, que é o álbum de estreia único, né? Porque... o único dele em vida. O único dele em vida. O único dele em vida, que ele lançou quando ele ia se preparar pra lançar o álbum em 97 segundos, deu aquele assassinado lá. Morreu assassinado no Notorious Big e o disco Ready to Die esse disco também vou ter que ser repetitivo, mas a gente tá falando de 94, um ano repleto de obras-primas, e esse disco é mais uma delas. Sim. É uma referência até hoje, com letras falando sobre sociedade, sobre uma vida difícil nem subúrbio, nas regiões mais pobres dos Estados Unidos. Gangues, tiros, mortes, drogas, prostituição, tudo é abordado pelo Notorious Big perfeitamente e com muita clareza e muita inspiração. E um disco que já nasceu clássico, eu acho, né? Sim, cara. O Notorious, ele já, junto com o Tupac, ele foram dois caras grandes responsáveis pela dar esse up no rap, assim. Tipo, essa lembrando, coisa... a gente coloca os dois lado a lado aqui agora, mas eles eram... Sim, exatamente. Justamente até por ser essa coisa de ser um de um lado do outro, era um duelo. Eles deram essa... Porque um foi diretamente proporcional à morte do outro. Sim. Várias teorias, aliás. E o que eu gosto, acho que o disco, a qualidade dos discos, tanto do Notorious Big quanto do Tupac, eles queriam fazer era uma disputa, então quem fazia o melhor disco. E é foda que são dois discos que eles são, na verdade... Se tinha um lado saudável, cara, era isso, né? Os discos, eles, se escutar até hoje, eles se mantêm muito atuais. Muito, o som, o jeito de fazer, porque o rap é uma coisa, assim, acho que o rock nem tanto, mas o rap é uma coisa que você sente... Temporal. Não, mas tem algumas bandas Pode de rap... ser temporal. Algumas coisas. Sim. E no caso desses dois, eles conseguiram fazer... Porque algumas coisas do rap, como você usa muito sample, você pode datar um pouco o som, você pode pôr... Esse som é dessa época. Se você escutar Notorious sem saber que é Notorious... O Beast Boys mesmo, você reconhece a época pelo disco por causa dos samples usados. Exatamente, o Beast Boys ele gostava, até porque ele tinha essa junção de rock, você via o rock tava tocando na época, eles tinham muito essa paradinha assim. E nesse CD não é bem esse caso, é o contrário, você consegue escutar em qualquer... Cara, nossa, é incrível esse CD. Isso a gente fala da melodia e fala das letras também. Principalmente das letras. Assim, a melodia é foda, mas ele foi escrito, feito em 94, e você reflete que 20 anos depois muita coisa ainda tem que mudar, né? Então é bem legal, é um disco obrigatório pra todo mundo. Acho que sim, é uma boa indicação mesmo desse ano. Então, galera, nós vamos ter mais 3 discos que a gente vai falar aí pra vocês e nós vamos meio que acabar o programa com a parte alternativa desse ano. Fala aí, Diego. Pois é, 94, ainda nos Estados Unidos, nós tivemos talvez o grande disco do Nine Inch Nails, né? Sim, concordo também. O melhor disco do Nine Inch Nails, cara. Que é o Downhill Spiral, né? The Downhill Spiral. Isso. The Downward Spiral. Minto. Pois é, o disco tem vários hits do Nine Inch Nails. Closer, talvez um dos mais famosos. Cara, eu gosto muito de March of the Pigs, esse March CD. of the Pigs, maravilhoso. Tem Hurt esse disco? Sim, a última música, eu acho que a última música do disco. E a música que ela foi muito famosa pela regravação do Johnny Cash, né? Dentre outras, mas a mais famosa, com certeza, é do Johnny Cash. Eu curto, eu acho muito foda essa versão do Johnny Cash, eu acho bonita pra caralho mesmo. Mas eu prefiro a do Nine Inch Nails, acho que... acho que na verdade eu não prefiro uma das duas, porque são muito diferentes. Tem muito diferente, né? Acho que nem dá pra julgar, são muito diferentes. E é um disco
talvez, eu também acho que é o disco mais importante do Nine Inch Nails. Eu gosto muito porque ainda era a fase porrada na Nine Inch Nails. Sim. Todos os discos eram, assim, os anteriores eram bem Era uma porrada, batidos. mas é bem produzido. Muito Nossa, bem produzido. muito. E foi um disco, é maneiro que foi um disco que era um disco, assim, difícil pra galera no geral e vendeu 5 milhões de cópias, cara. Sim, é um disco bem, não muito acessível pra massa, mas tem os astronautas, mas também naquela época, se você parar pra pensar também, se o disco tava na parada, atingir 1 milhão não era muito difícil, né? E ainda falando, a gente tem que falar também sobre Jeff Buckley. Cara, é um cara que poucas pessoas conhecem. É assim, se você... Infelizmente. Mas é um músico fenomenal que foi embora muito cedo também. O cara teve um disco e, tipo, perto de lançar o segundo, em 97, o cara morreu afogado, Sim, cara. Um disco maravilhoso chamado Gracie. Que é uma das músicas mais bonitas que eu já escutei na minha vida inteira. E esse disco também tem a melhor cover que eu já vi na vida também, que é de Hallelujah, do Leonard Cohen. Você acha o melhor cover da vida? De tudo? Acho que sim, cara. Sério? Acho que eu sim. gosto muito desse cover, mas eu acho que ele é transformou a música, tipo... O Jeff Buckley. Eu adoro a versão do Leonard Cohen, talvez é uma das melhores da original. Mas eu adoro a versão do Leonard Cohen, mas a do Jeff Buckley, eu quase chorei, cara. Sabe o que é foda, cara? Nessa época, o Jeff Buckley era um cara que era um músico muito respeitado pela cena. O Robert Plant, ele falava que não existia... O Robert Plant, que é um vocalista fudido, ele falou que não existia pessoa que cantasse igual o Jeff Buckley. Porque o cara, ele realmente tinha um alcance vocal muito foda e era muito limpo, muito Era nítido. muito limpa a voz dele, suave, ele tinha uns agudos muito fáceis. Por exemplo, em nível de comparação, acho que tinha o Chris Cornell na época, né, que tem uma voz fenomenal, mas naquela época era o seu auge. E os caras consideravam o Jeff Buckley milhões de vezes melhor que o Chris Cornell, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, era um timbre bem diferente, bem potente, que infelizmente aí o cara sucumbiu à morte, nós perdemos esse grande artista, mas ficamos com um disco maravilhoso. Um disco fudido, cara, sério. A gente tá falando de vários discos assim, mas por favor, escutem Gracie. Sério, se tem quer fazer um favor na sua vida. É disco pra vida. Também acho, concordo muito. Conheça Jeff Buckley, pelo menos isso. E agora finalizando, a gente pega um avião, vai até a Inglaterra pra falar de quem? Portishead e o seu Dummy. A disco referência até hoje, que ajudou a colocar o trip hop no mercado. É maneiro que ele tem umas, juntar um pouquinho de soul, jazz, né, funk. Na base do hip hop e da música eletrônica, e aí coloca alguns elementos, né. Trip hop, tá aí formado aí. Eu adoro na verdade o trip hop, eu já ouvi alguns bons shows, inclusive Portishead. Tu já viu o show do Portishead? Já tive oportunidade. É mesmo? Aqui no Brasil mesmo. Porra, maneiro, cara. E sem falar também que nós temos a Beth Gibbons com uma voz maravilhosa, e que é diva, master do indie, né, até hoje. Enfim, o Dummy é um disco super referência e que vale muito bem na sua vida, em qualquer fase da sua vida. Tenho certeza que a primeira vez que você escutar, você nunca vai deixar de escutar ele. Acho que lindo. dessa tudo que a gente falou, acho que foi o que eu menos escutei, assim. Já deu uma conferida ou outra, mas realmente é uma parada bem bacana, assim. É uma coisa que eu mesmo tenho que escutar de novo pra poder Tem que ter uma calma, que é um disco pra ser apreciado. Então, sim. Enfim, encerramos mais uma música Lizzy. Acabamos 1994, foi um ano maravilhoso, né? Temos aí muita história. Sim. Talvez alguns desses discos ganhem episódios solos, que a gente fez o do Foo Fighters, só pra dar uma... Mas nós vamos fazer aqui, como nós fazemos sempre, todo final de programa, nós vamos fazer o melhor, só que dessa vez tem pior, na verdade. Porque como é só falando de coisa boa, não tem pior pra falar. Assim, vamos dizer qual o disco favorito nacional e internacional da gente. Exatamente. De 1994. Vai lá, Peri, nacional. Nacional, cara, eu vou ficar nacional com Raimundos. Eu acho que é um CD Boa que, escolha. pra mim, é muito importante, que é, assim, não sei se é a minha favorita, mas deve ser minha segunda banda favorita nacional, Raimundos, então fico com Raimundos. Essa é a segunda banda nacional favorita? Sim, eu gosto muito de Raimundos. Assim, deve ter 10 shows de Raimundos, não consegui nunca ver nenhum... Você foi no Lola ano passado? Sim. Foi legal, né? Foi pra caralho. Todos foram Raimundos, um melhor que o outro. Eu vi daquele do banco. Enfim. Também vi lá também. Caralho, foda. Vai. Foi legal isso daí. O meu, Marisa Monte, acho que é um disco lindo, na verdade.
e que dessa lista dos nacionais de 94 é o que eu pessoalmente mais gosto. É o que eu mais ouço deles. E internacional agora... você agora? Internacional. Difícil, né? Difícil, que eu também tô com essa dúvida, mas acho que eu já sei o que eu vou falar. Eu acho que talvez pela importância que teve na minha vida e de que eu comecei... Foi na época que eu comecei a buscar muito sobre música e queria até deixar como uma pré-homenagem Jeff Buckley. Sério? Que é um disco lindo, do começo ao fim, tudo é maravilhoso, tudo funciona e que bate no coração. Tipo, eu acho que isso é importante na música e é por isso que eu escolhi esse disco. Nossa, cara, sério, maneiro ter falado isso, assim, eu concordo contigo em tudo desse CD. Não sei se eu fico com o Jeff Buckley, é um CD que eu realmente volto e me escuto ele inteiro, assim, dou aquela parada, aquela... Estou em dúvida em 3, mas eu vou ficar com... Então, eu vou ficar com o álbum do Oasis, cara. Também fiquei na dúvida entre o Purple do Stone Temple Pilots, que é uma das minhas bandas favoritas, que eu acho pra mim o melhor disco da banda, mas o Definitive Maybe, não sei se falei certo, eu sempre me confundo com essa palavra, mas só que eu acho um disco excelente, cara. É um disco que tu quer animar seu dia. Muito importante também. A gente chegou a falar sobre o Unplugged do Nirvana, falando bem rápido, mas talvez a gente faça um programa também sobre Nirvana ou Unplugged, então esse aqui fica para um próximo programa. E chegamos mais ao final de outro Musicalize. Terminamos mais esse importantíssimo. Estou muito feliz de ter gravado esse programa com esse tema. Concordo também. 20 anos de 1994, talvez o último grande ano da música. Pense por você mesmo. E aí, galera, agora é o fim. Espero que vocês tenham curtido. Todas as nossas informações estão aqui embaixo. Compartilhe, chama a galera. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, os comentários estão aí para vocês. Né? E, exatamente, os comentários estão aí para tirar as dúvidas e para poder comentar com a gente sobre o programa, porque a gente quer isso, a gente quer ter essa receptividade com vocês. E todas as sextas-feiras, todas as quintas-feiras, vamos mudando o dia do programa, todas as quintas-feiras, 6 horas da tarde, você pode ver a gente aqui no Musicalize. Isso aí. Compartilhe, curte, comente, indique, nós estamos aqui. Exatamente. Beijo, galera, até a próxima. Musicalize-se.